Senhoras e senhores, vocês já sabem quem sou eu. Este é o canal Cabeça de Bíblia e eu estou de volta para falar sobre o homem do cavalo amarelo, pastor Ezequias Silva. Eu descobri por quê, pensando, raciocinando, recebendo alguns telefonemas de alguns pastores, amigos, repensando, avaliando o fato. Um questionamento que estava dentro de mim era o porquê o pastor Júnior Trovão estava passando um pano, dando ênfase, dizendo que Ezequias é o homem de Deus, conhece o caráter, sua índole. E Deus, nenhum dos pregadores de renome comentou ou tomou partido, mas Júnior Trovão fez uma live, ficou até bravo, a penúltima live dele, que hoje ele está fazendo uma live, a penúltima live, ele ficou até nervoso, porque as pessoas pegam um texto fora do contexto, e blá blá blá, e blá, blá, que já aconteceu com ele, quem é que não erra, ele não vai deixar de ser homem de Deus, todo mundo erra, quem é que nunca falou uma besteira no altar, e blá blá blá. E eu fiquei me perguntando, por que que este camarada, gente, tendo o nome que ele tem, e ainda por cima pregando escatologia, porque 100% das mensagens do Júnior Trovão são mensagens escatológicas. Ele deveria ser o primeiro a refutar, ou pelo menos confrontar a visão, a profecia que o pastor Ezequias teve, mas não. O que a gente vê é que ele está passando um pano para o pastor. Aí, de tanto meditar, de tanto repensar, alguns amigos falando sobre o assunto, e eu cheguei à conclusão que é por causa do cachê. O pastor Ezequias Silva é pastor presidente da AD Belém do Pará. Ele paga um alto cachê nas ministrações do pastor Júnior Trovão. Ele, na última live, na penúltima e na última, ele falou que até o pastor Ezequias daria para ele informações estatísticas de que realmente tinha havido mortes em um nível muito grande, em um grau muito grande na noite do dia 30. Então, o que eu penso? Eu penso que o pastor Ezequias Silva pediu: Júnior Trovão, me ajuda, porque pegou e eu vou ficar queimado, a revelação vai cair por terra, eu percebi que eu exagerei, eu percebi que eu vacilei, eu percebi que eu usei Deus, não Deus me usou, eu percebi que eu menti feio, o Brasil está contra mim, está todo mundo contra mim, eu vou me queimar porque eu sou pastor presidente. Você prega nas minhas igrejas e eu pago o cachê alto, então você me defende? Aí ele falou: deixa comigo, chefe, eu vou lá nas minhas redes sociais, eu tenho muitos seguidores, eu sou um cara que falo grosso, quando eu não sorrio, o povo tem medo de mim com a minha cara feia, eu falo igual Trovão, aí eles vão acreditar em mim, porque eu tenho voz, eu sou pregador, eu sou homem de Deus. Por que você acha que eu vim aqui falar dele? Porque eu sou homem de Deus, eu conheço o cara. Foi isso que aconteceu. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, veja que eu não estou preocupado com like, com compartilhamento, estou querendo aqui passar para você o que realmente eu compreendi. Eu compreendi que o pastor Júnior Trovão defendeu o pastor Ezequias Silva, primeiro, porque pastor Ezequias Silva é um pastor presidente de igreja. Segundo, ele, quando convida Júnior Trovão, paga grandes cachês. Aí, como é que o Júnior Trovão vai perder essa parceria? É amigo, é parceiro, é companheiro. Então está tudo explicado, porque ficou muito estranho. Olha, eu agora, na cabeça do pastor Napoleão Falcão, por exemplo, um homem que prega escatologia há 50 anos, na verdade 52 anos, há 52 anos ele prega escatologia no Brasil e no mundo. Em escatologia bíblica, ninguém chega à sua sombra, é o Gamaliel da escatologia. Imagino ele pensando, porque ele não veio a público, ele não se expressou, mas eu imagino ele pensando, como diz um amigo meu, ele devia ter ficado com dor de barriga quando ouviu uma coisa dessa, porque até um leigo em escatologia sabe que os 4 cavaleiros, principalmente o cavaleiro amarelo, do cavalo amarelo no caso, ele só aparecerá depois da tribulação. Esses camaradas deviam entender que tem pessoas que têm conhecimento de causa. Eu fico imaginando, como diz novamente um amigo meu,
Pastor Napoleão Falcão deve ter ficado desesperado, rasgado os livros. Ele deve ter pedido, pelo amor de Deus, cale a boca desse homem. Um dia eu percebi que ele estava ouvindo alguém pregar, e quando ele percebeu que o camarada, pastor Napoleão Falcão, estava falando coisas fora do contexto, ele jogou a Bíblia para cima. Ele não aguentou, foi a maneira dele falar assim: meu Deus, eu não aguento mais, que falta de Bíblia danada. Então, eu me colocando no lugar do pastor Napoleão Falcão, eu bato aqui, eu vou até colocar um meme meu aqui, para vocês verem. Olha como a gente fica. Brincadeiras à parte, engraçado. Teve um camarada, pastor, um grande amigo meu, que me mandou um comentário de um rapaz dizendo que Isaías teve 50 anos de ministério profético. Ministério profético. E desse ministério profético, ele somente profetizou 53 vezes. Esse camarada, Ezequias Silva, em uma semana ele fez uma lambança que o profeta, o grande profeta Isaías, não conseguiu fazer em 50 anos. É brincadeira, senhoras e senhores. É brincadeira. Só o sangue. E vou dizer para você, ser conivente com o erro, ser conivente com o pecado, estou fora. Tem pessoas me criticando: mas você tem que amar. Amar é diferente de ser conivente com os erros. Nós amamos. Mas você tem que orar. Nós oramos, mas a pessoa tem que se converter, tem que mudar suas atitudes, sua postura, tem que aprender a falar menos. Se você não sabe falar, não fale, fica quieto. Se a sua função, se o seu propósito de ministério, de vida com Deus, não é profeticamente falar, fica quieto, canta, expulsa demônio, vai fazer evangelismo, porque profetizar é algo muito sério, muito sério. E eu fico aqui muito preocupado porque Júnior Trovão passando pano, ele está mais preocupado com a agenda do que preocupado com o evangelho, porque eu no lugar dele estava protegendo, defendendo o evangelho. Ezequias errou feio, Deus o perdoa, nós temos que perdoar 70 vezes 7, está perdoado. Eu só fico muito indignado pelo terror que ele colocou na cabeça das pessoas, e também fiquei muito chateado porque Júnior Trovão disse que a maioria nas igrejas estão doentes, porque não conseguiram receber com tranquilidade essa palavra, uma palavra de terror. Quem é que quer morrer, gente? O povo ama a vida, viver no mundo é a melhor coisa. A melhor coisa que tem no mundo é viver. Verdade ou não é, gente? Então para e pensa comigo. O terceiro ponto, senhoras e senhores, é que se nós não defendemos o evangelho, se nós não formos o Micaías da vida e falar a verdade sem medo de represália, daqui a pouco qual será a próxima profecia desse Ezequias Silva? Porque ele já vem mentindo há muito tempo, gente, não é de hoje não. Se a gente não colocar um freio, se nós não colocarmos um freio, se nós não falarmos, se nós não expormos, se nós não confrontarmos, daqui a pouco ele vai trazer profecias do arco da velha. Ele vai dizer sobre as duas testemunhas aparecendo lá em Belém do Pará, vai aparecer no Brasil daqui a pouco, aí em alguma cidade, em algum estado. Ele vai dizer que conheceu o ancião de Dias e o ancião de Dias está aparecendo na área. Ele vai falar que estava nadando em determinada praia e de repente a besta do mar subiu. Ele vai falar que o dragão vermelho apareceu quando ele estava numa visão, numa floresta. Então, gente, pelo amor de Deus, é importante a gente dar um freio, não acreditar em falsas profecias. Eu quero usar a Bíblia Sagrada, para dizer a vocês, vou colocar aqui o texto, Jeremias, o grande profeta, capítulo 23, verso 32, diz assim, o próprio dentro para a nação: eis que eu sou contra quem profetiza sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam, e os que fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Você viu que coisa séria? Deus não admite que um profeta fale sem que ele mande. Deus não permite que lhe usem. O homem é usado por Deus. Deus não pode ser usado por homens. Fica aqui, gente, a minha concepção. O que gerou dentro de mim, diante de tudo isso. Dia 30 se passou, graças a Deus, todos estão bem. Mas a cara lavada do Ezequias Silva fica por aí.
a decepção de muitos brasileiros e de muitos homens e mulheres de Deus, como o pastor Júnior Trovão, passando um pano, colocando panos quentes em cima do erro de um homem só porque ele é pastor presidente para não perder a agenda, essa é a verdade. Pessoas, por falta de conhecimento, nos criticando. Nunca você vai entender de maneira natural o que nós entendemos de maneira espiritual. Por isso que você nos critica, porque amar está dentro de um conceito diferente do que confrontar. Quando a gente confronta, não quer dizer que nós não amamos. Quando você diz, você deve orar, não significa que nós não oramos. Significa que nós não estamos sendo coniventes com os erros. Que entre os verdadeiros existem os falsos. Para encerrar, eu vou dizer, João 4:23, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Veja, se ele procura os verdadeiros, é porque entre os verdadeiros existem os falsos. Existem os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas são a minoria entre a grande maioria dos falsos. Vigiemos e oremos para que não entremos em tentação. Já não chega a crise que estamos vivendo. Eu repudio, eu condeno totalmente. E digo a vocês, cuidado com quem vocês tomam como referência. Porque para mim, quem bajula falso profeta é.